Abençoa o pastor Charles, a sua igreja. Abençoa a sua esposa que está aqui conosco. Abençoa as dificuldades do teu servo pela frente, Senhor. E nos abençoa. Também oramos em favor daqueles que nos visitam nesta noite, a igreja Jerezim. Ó Deus, abençoa, dê o crescimento daquela igreja, tanto espiritual como material, ó Deus. E também oramos, ó Deus, por todos aqueles que aqui se encontram e aqui estão nos ajudando com a sua presença. Abençoando, ó Deus, as nossas vidas e estende essas bênçãos em todos os membros da Igreja Batista Sião que não estão aqui, Senhor. Abençoa, proteja, guarde e oramos por aqueles que estão enfermados, pela irmã Dulce, abençoa a tua serva, irmão Raimundo, a irmã Nilce e outros amados irmãos. Obrigado por tudo e te agradecemos em nome de Cristo, o nosso Salvador. Amém. Boa noite, amados irmãos. Boa noite. Tomar aqui um pouquinho. É uma alegria enorme estar com os amados irmãos. Eu queria falar para a igreja que antes eu era membro da Igreja Batista Sião. E eu era criança, eu devia ter uns 12 anos, quando meu pai me trouxe aqui na Igreja Batista Sião. E nós entramos aqui pela primeira vez. Tem 62 anos, parabéns por mais um ano. Eu sou o pastor Charles, da Igreja Batista 15 de Outubro. Quem conhece a Igreja Batista 15 de Outubro? Quem já foi membro da Igreja Batista 15 de Outubro? Tem alguém aqui? Pois é, a Igreja 15 de Outubro tem 80 anos. 80 anos. Eu estive no Castanho, pregando no Castanho, e quando eu vim de lá, eu estava conversando com uma pessoa, e ela disse que eu fui membro da Igreja Batista 15 de Outubro. Então, o nosso meio batista, ou passou pela primeira Igreja Batista, ou pela segunda, ou pela terceira Igreja Batista, que é a 15 de Outubro. Né? Por isso que nós agora chamamos de TIB, a terceira Igreja Batista do Amazonas, à vontade. Mas é uma alegria, eu creio que eu nasci aqui na Praça 14, aqui na Jânio das Pedrosas, em frente da Prodan. Eu conheci o pastor Luiz Carlos, claro, lá na Ordem dos Pastores, nos tornamos amigos, já participamos de congressos e criou-se assim uma amizade mais chegada que o irmão. E hoje eu tenho essa oportunidade aqui de falar, de trazer a mensagem do Senhor. E tem duas palavras que o pastor falou aqui que eu vou enfatizar ainda muito mais. Ele falou deserto. Foi isso? Amém? Amém. Falou deserto. Depois ele falou profética. Falou? Sim ou não? Amém? Profetizar. Então, nessa noite eu quero profetizar. Profetizar. Então, primeiro, eu quero explicar o que é profetizar. Profetizar é fazer alguém ouvir a palavra de Deus. Amém, igreja? Isso é profetizar. Fazer alguém ouvir a palavra de Deus, né? Profetar é outra coisa, mas quando nós olhamos assim para o livro do profeta Isaías, nós vamos olhar assim, a seguinte questão, ele vai falar bem assim diz o Senhor, né? Ele não diz assim diz, obrigado querido, assim diz o profeta Jeremias, assim diz o profeta Isaías, assim diz o profeta Ezequiel. Ele diz assim diz o Senhor. Então isso é profetizar, é fazer alguém ouvir a palavra
do Senhor. Bem, nós temos aqui hoje um texto da Palavra de Deus, né, que eu quero convidar as igrejas a se colocar de pé em reverência à Palavra do Senhor. É o texto de Mateus, capítulo 14, a partir do verso 13. Amém? Mateus capítulo 14, a partir do verso 13. Nós vamos ler somente um pouco de versículos. Diz assim: Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades, seguindo por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Pai querido, Pai bendito, Pai amado, essa é a tua palavra que é viva e eficaz, Senhor. E nessa noite, Pai, nós queremos ouvir a tua voz, Senhor Deus. Que nós possamos, Pai, sentir, Pai, a tua presença através da tua palavra, Senhor. Que ela venha cair no lugar fértil em nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Amados irmãos, nós vamos tirar algumas lições desse texto. Eu tenho certeza que muitos já observaram esse texto. Muitos já ouviram a pregação, alguma palavra acerca desse texto. Mas a nossa proposta nesta noite é trazer para os amados irmãos a vontade de Deus, aquilo que Deus quer que ouçamos nesta noite. E quando nós, no versículo 13, vamos lendo, diz assim: Jesus ouvindo isto. E aí nós temos que falar o que é ouvindo isto. Ele está se referindo à morte de João Batista. Ele fala que o tetrarca Herodes conheceu a fama de Jesus. E a fama de Jesus era aquela que ele veio curar os enfermos, dar liberdade aos cativos, aos algemados, e assim por diante. E ele conheceu a fama do Senhor Jesus, a ponto de ali criar uma situação, e alguns entendiam que era João Batista, aquele que ressuscitou dos mortos, né? Se não, é um dos discípulos de João, é um profeta. E soube o Senhor Jesus essas coisas, e ali ele se retirou para o deserto. É interessante, a primeira coisa a destacar, o primeiro ponto a destacar, é que o Senhor Jesus parece que ele não quer ouvir o disse-me disse. Quem é João Batista. E outros diziam que poderia ser um outro discípulo, e assim por diante. E o Senhor entrou no barco, como se querendo deixar rapidamente aquele local e ir para o deserto. Amados irmãos, nós nessa noite
vamos meditar acerca dessas lições para a nossa vida. Diz assim, que ele, sabendo que Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Sabendo disso, as multidões vieram das cidades seguindo por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. Uma grande multidão. E aí, eu gostaria que você também guardasse essa palavra no seu coração nessa noite. Multidão, deserto, profecia. E desembarcando, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela. Compadecer é ter compaixão. E nós, como discípulos do Senhor Jesus, nós temos também que ter esse espírito altruísta, esse espírito de doar-se em favor de alguém, de cuidar de alguém. Nós fomos chamados para isso, amados irmãos, para cuidar de pessoas. E vejamos que o Senhor sentiu compaixão, que o Senhor sentiu dor pelas multidões. Hoje também você vai encontrar multidões na sua vida. Você vai encontrar pessoas na sua vida que necessitam ser curadas, que necessitam ser libertos, que necessitam ser tocados pelo Senhor. Desembarcando, viu as multidões e ele curou os enfermos. Amados, tem algo aqui que nós precisamos entender, que ao cair da tarde vieram os seus discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto, vai adiantar da hora. E também eu fiquei pensando de como falar sobre esse adiantar da hora para os amados irmãos. Vejamos que o nosso Deus, Ele não está limitado a tempo e nem espaço. O Senhor, Ele não se preocupa com tempo nem com espaço. Nós não podemos de maneira nenhuma querer limitá-lo. Sabe, eu tenho visto muitos pregadores ou alguns pregadores mal intencionados a falar acerca do assunto, a querer limitar o Senhor Jesus, ou então querer dar ao Senhor Jesus autoridade para que Ele faça isso ou aquilo. Mas o que o Senhor quer que nós ouçamos nesta noite, Ele disse: o lugar é deserto e vai adiantar da hora, despede, pois, a multidão. Despede, pois, a multidão. Então, amados, nós vamos pensar um pouquinho nessa multidão. Quem é que está na multidão? Quem é que está na multidão da sua vida? Aqui, quando nós abrimos a palavra de Deus, nós vamos ver o Senhor Jesus saindo de uma cidade chamada Jericó. E quando Ele passa, Ele encontra um homem chamado Bartimeu. E Bartimeu, ele estava na multidão. E ele começou a clamar pelo Senhor Jesus, pedindo uma oportunidade. E ele começa a clamar por misericórdia. Ele começa a clamar por compaixão. E é assim que está a multidão nos dias de hoje, pedindo
por misericórdia, clamando por compaixão do Senhor Jesus. Essa palavra, amados irmãos, vai acabar voltando, apontando para o serviço que você faz e o serviço que nós precisamos fazer. Ouça bem essa palavra. Então Bartimeu chegou a clamar para o Senhor Jesus. Ele era alguém da multidão, e a própria multidão dizia: cala, cala-te, cala-te. Bartimeu gritava muito mais ainda. E o Senhor Jesus disse: que queres que eu te faça? Que eu volte a enxergar. Talvez você tenha uma pessoa que já entrou na tua vida, que faz parte dessa multidão, e que você tem que levá-lo até os pés do Senhor Jesus. Aliás, eu devo frisar que o lugar mais alto que nós, como igreja do Senhor Jesus, tem que estar é aos pés do Senhor Jesus. Igreja Batista Sião. Nós vamos observar também, queridos, mais um na multidão. Uma mulher, aquela mulher do fluxo do sangue, diz que ela queria chegar perto do Senhor Jesus. Ela queria pelo menos tocar na orla, nas vestes do Senhor Jesus. Mas a multidão também estava ali, oprimindo. A multidão precisava ouvir o Senhor Jesus. E também aquela mulher, mas pelo momento ela chegou a tocar na orla do Senhor Jesus e foi curada. Alguém que saiu da multidão, alguém que padecia com 12 anos, com fluxo de sangue, e o Senhor Jesus curou. Outra pessoa também, aquele homem que queria ver o Senhor Jesus, mas a multidão o atrapalhava, e ele correu e se atrepou numa árvore, E lá o Senhor Jesus ia passando, e quando ele olhou pela árvore, está naquela árvore, ele disse: Zaqueu, desce depressa, porque me convém pousar na tua casa. Alguém que saiu da multidão estava ali, e o Senhor, a Bíblia não diz que apareceu alguém e disse: olha, quem está ali em cima é Zaqueu. O Senhor Jesus sabia. Ele disse: Zaqueu, desce depressa, me convém pousar na tua casa. O Senhor, Ele conhece, Ele nos conhece, e o Senhor sabe quem está na multidão. Agora, depois dessa introdução aqui, nós vamos parar, vamos não analisar texto, não é